Eita, tudo bem. Eu acho que há uma polêmica que está a circular muito na internet em relação ao Batista Miranda. Existe uma questão. Por que os angolanos odeiam tanto o Batista Miranda? Eu fico só meramente indignado porque imagina se for eu no meu caso. O africano tem essa tendência de subjulgar o outro quando sabem que eles já estão no topo e não tem como. E as pessoas sempre vão bombardeando, bombardeando comentários negativos. Pois é, você provavelmente já notou que o Batista Miranda é sempre atacado por muitos angolanos. Eu notei porque ele fez até um argumento, um vídeo relacionado com este caso de que está a ser odiado. Mas enfim, as pessoas sempre vão odiar pessoas que estão no topo. Vida de famoso, de celebridade, não é tão fácil, mano. E basta entrar nas redes sociais dele para entender bem o que quero dizer. Rapaz, Batista começa a te comportar bem. Não é porque estás fora do país, ficas muito emocionado e começa a falar coisas à toa. Mano, eu acho que qualquer um ficaria emocionado. Sair do seu país da África para ir a um país em desenvolvimento não é fácil. Alguns, para alguns não é fácil. Então, meramente que qualquer um ficaria emocionado. Tudo que ele visse lá será algo de novidade. E em um certo momento eu parei para analisar e comecei a me perguntar o porquê de muitos angolanos odiarem o Batista. E depois de alguns dias pensando nesse assunto, eu finalmente descobri a resposta e achei que seria interessante compartilhar com vocês. Então aproveita esse momento, pega a tua pipoca, senta e presta bem atenção nesse vídeo que lá vem a história do porquê que muitos angolanos odeiam o Batista. Oh, tô ansioso quanto a esse assunto. Tô ansioso. Ai, o Batista, meu irmão. Miranda. O início. Tudo começa no dia 26 de maio de 2022, quando o Batista Miranda é convidado para participar em um episódio no Flow Podcast. Já faz muito tempo. Foi em 2022. Uau. Eu estava bem distraído. Eu achei que fosse ano passado, uma coisa parecida com isso. E eu lembro bem que aquilo foi algo incrível para mim, pois eu já conhecia o Batista como sendo um dos maiores youtubers de Angola e vê-lo como o primeiro angolano a participar num podcast muito conhecido no Brasil, para mim foi algo surreal. Ele foi o primeiro. Só para perceber, ele foi o primeiro a participar no Flow Podcast. De tantos angolanos que existem lá em Angola, ele foi o primeiro a participar do podcast. Seria um orgulho para a população angolana, né? O podcast no geral foi muito bom, mas teve uma parte que deixou muitos angolanos indignados com o Batista, que foi a parte em que o Igor pergunta para o Batista se ele já viu hambúrguer, e o Batista responde que não e que era a sua primeira vez. Lá só que eles vendem hambúrguer. Já viu hambúrguer? Tô a ver aqui pela primeira vez. Essa caixa assim vou levar em Angola, vou começar a falar, olha, vocês nunca viram. Acho que vocês perceberam que ele respondeu na primeira pessoa. Então não há motivo de vocês andarem a subjugar ele, porque ele falou que nunca viu McDonald's. Ele falou na primeira pessoa, então respeitem. Essa cena causou em muitos angolanos aquele sentimento de vergonha alheia, aquele sentimento de desconforto ao observar o comportamento da outra pessoa. E com isso muita gente Batista mente muito. Ele viveu trancado, não é uma pessoa vivida. Faz parecer que angolanos são todos iguais a ele. Não, não é isso que ele esclareceu. Eu acho que você não percebeu melhor. começou a atacar o Batista nas redes sociais com muitas ofensas, comentários negativos. Uau, quero ler esse comentário aqui. Batista não é a pessoa certa para falar acerca dos angolanos, pois nota-se que um vazio profundo em termos de sabedoria do próprio país dele. Em palavras simples, ele tem que estudar muito. E tudo mais. Isso Mas eu acho que o Batista não é obrigado a estudar muito em relação a Angola. porque alguns angolanos já estão cansados de ouvir das pessoas de fora aquele estereótipo de que em África não tem internet, que temos leões como animais de estimação, que moramos nas cavernas ou até mesmo A sauna é algo mais incrível que a gente tem. Por isso, muitos europeus admiram nossas culturas africanas. É o berço da humanidade, não temos como. aquele caso de que aqui todo mundo passa fome, enquanto que isso não é verdade. Eita! Há uma pita que estava lá fora, queria falar comigo. Mas go.
verdade. Então, para muitos angolanos, essa resposta do Batista só estaria a alimentar essa cultura. E por isso alguns angolanos meio que queriam provar o contrário. Mas o que muitos não perceberam é que tanto a pergunta do Igor quanto a resposta do Batista foram pura ironia. Isso não passava de uma simples brincadeira e não era para levar tão a sério assim. Inclusive os próprios... Deixa eu ler esse comentário aqui. Pessoal de Angola, não pense que o Batista feriu a imagem de vocês aqui no Brasil. Aquele podcast tem um teor humorístico e exagerado. Aqui entendemos do que se tratava. Não há nada com que se preocupar. É verdade, eu concordo plenamente de que são esse tipo de pessoas que a gente precisa neste canal. Pessoas que vão nos apoiando, vão nos recebendo com duas mãos. Não pessoas que vão tentar derrubar os nossos canais africanos. É isso. Os brasileiros entenderam que era apenas uma brincadeira. Até porque é óbvio que esses estereótipos não fazem sentido. Mas tudo bem. Para piorar, teve a parte em que o Batista disse que Angola não tem McDonald's e que aquilo era algo que É verdade, porque aqui acho que aqui em Moçambique também nem tem. Nem tem McDonald's. ele só via nos filmes. Que é isso aqui? Tipo, pão qual com que é ovo. Tu a já viu diferença? isso? Meu Deus, isso é pão com ovo. Olha isso. É pão com ovo. É make. É Angola não tem, como é que não vai assustar? Olha, desculpem para quem Angola não está assistindo, mas... McDonald's, eu só vejo nos filmes, então, pô. Essa parte tem razão. A maioria das vezes também eu vejo nos filmes. Posso comer? Fica à vontade, cara. Não, não vou é pra comer isso agora. mesmo. Não Mas é pra isso Não, mesmo. vou guardar para ir tal com ele no hotel. Podem trazer outro. Eu vou colocar na estante, no meu museu. Prontos, para muitos isso aí foi já o limite. A partir daí mesmo é que começou todo o ódio contra o Batista. Mas algo que eu me pergunto é, será que ele mentiu? É claro que não. Realmente não tem McDonald's na banda e... Uau! Toda Angola não tem o Make! Essa é a parte mais incrível de angolano. nem tanto assim, porque também nós moçambicanos nem temos, se calhar. Eu não ando muito também. Vou para onde eu vou e volto para casa, gravo um vídeo. Minha vida começa daqui mesmo e termina daqui mesmo. É isso. Eu não ando muito. Quem me vê na rua me vê por coincidências, meras coincidências. E tá tudo bem. Não há necessidade de atacar o outro, sendo que ele apenas falou a verdade. E talvez não tenha sido da melhor maneira, mas ainda assim é a verdade. Má comunicação. O segundo fator que leva muitos angolanos a odiarem o Batista é a má comunicação. Muitas das vezes o Batista tenta explicar como funcionam algumas coisas de Angola, mas acontece que ele não faz isso da melhor maneira possível. Às vezes ele se atrapalha muito e por isso acaba sempre por ser mal compreendido. A prova disso foi o podcast. Eu acho que perceberam como é que ele disse, esse youtuber, disse má comunicação. Não disse, má comunicação. Se calhar a maneira dele explicar não é tão concreta assim. Devido a algumas faltas de palavras exatas que se interligam uma da outra. É devido a essas coisas. Em que o Gilmário participou e conseguiu explicar de forma clara um assunto que o Batista foi julgado por não ter explicado bem. Eu falo sempre para as pessoas, é que nem o do alambamento e tudo mais. Eu falei lá com o O que Maurício. tu falou do alambamento? Eu disse que era um dote. Porque as pessoas me pediram para chegar aqui para te bater porque você falou alguma coisa grave. Tá nos representar errado. Os cara, lá em Angola, os caras ficaram chateados. Eu recebi várias mensagens, olha, ainda bem que vai pro Flow, pega no Batista, lhe dá 2 cocos da cabeça. Ai, até Gilmário Vembas já conhece o Batista Miranda antes que ele sente naquela mesa. Uau, é uma grandiosidade muito elevada. Cascudo aí, continua a falar toda alambamento e faz favor, limpa. Não, eu fui. Corrige lá o que ele falou de alambamento. Eu nem sei o que você falou. Eu falei, e o que eu falei, eu me atrapalhei em algumas coisas, que era só falar, era um dote, que aqui no Brasil também tinha aquele dote, vocês também tinham um dote, e era isso, era só falar, era dote. Mas eu expliquei que tinham que vendar, expliquei toda a história que, antes de vendar, tem o negócio do... A família vai falar, minha filha tá em Luanda, mas a filha dela tá aqui atrás. Eu já tive algumas experiências com o Batista, que ele me explicou uma coisa e eu entendi o contrário do que realmente é. Tá? Já aconteceu algumas vezes. Então, o que é um alambamento? O alambamento é um casamento.
Só que é um casamento É uma festa de tradicional. casamento? É uma festa de casamento tradicional, onde acontece esse dote que o marido tem que dar. E quando tu dás esse dote é para preencher e agradar esses guardiões, para garantir que a família tenha uma vida próspera, né? Para que os filhos nasçam com saúde, para que o casamento seja duro e que haja fertilidade. Essa cultura angolana, essa parte me deu um susto. As pessoas dão um dote para que aconteça milagres lá dentro do casamento. Mano, isso só Deus é quem controla e mais ninguém. Por causa disso, o Batista foi novamente julgado por muitos angolanos. Pelo menos um angolano com conhecimento e não nos borrou. Porque tu falas muito à toa e só nos borra. Tem que estudar mais para ter conhecimento geral. O problema não é falar mal dele por inveja. Como reitera a sua abordagem, a questão é de ele ser muito fraco sobre muitas coisas sobre o próprio país. É exemplo, desde quando que Toyota, blá blá, não consigo ver lá. E recebeu novamente várias Toyota Luxi é carro top de game em Angola. Essa parte foi exagerada. críticas e comentários ofensivos. Mas ao mesmo tempo, é incrível saber que quem defende o Batista são os brasileiros. Os brasileiros são os melhores para acolher pessoas africanas. Isso é uma das coisas que eu aprecio tanto. Só de pensar que eles são meramente humanos o suficiente para ter aquela parte humanitária, percebe, né? Então é devido a essas coisas que eu fico mais satisfeito com a atitude deles. É estranho que só vocês angolanos quem vê essa imagem dele. Nunca pensei que havia uma inveja tão grande entre os próprios compatriotas. Espero muito que o Batista alcance todo o sucesso do mundo e não serão angolanos que irão impedi-lo. É verdade, os angolanos não podem impedir. É que eu já falei desde o início deste vídeo de que os angolanos, assim como todo africano, não gosta totalmente do sucesso do outro, não está a favor do sucesso do outro. Ele prefere ocupar naquela posição, mas quando o outro também vem quer ocupar. Por isso há uma escadaria aqui de humanos. Meramente, nos pisamos entre nós, não nos contentamos com o sucesso do outro. E não os angolanos. Diferentes realidades. Aqui vamos falar sobre a realidade do Batista que muitos angolanos que o julgam não conseguem entender. Principalmente quem é de Luanda. A maior parte das vezes o Batista faz comentários segundo as suas experiências de vida em Benguela, que em partes é diferente de Luanda em vários aspectos. O que se calhar é normal para alguém de Luanda, para alguém de Benguela ou das outras províncias pode ser totalmente diferente e vice-versa. Ele apenas fala do pouco que sabe, o pouco que ele vivenciou na região onde ele cresceu. É verdade, eu gostei dessa abordagem, faz lembrar de que eu sou um gajo de Nampula e outros são de Maputo. Maputo e outras províncias que eu ainda não cheguei, não tive a oportunidade de chegar até lá. Então aquela explicação cultural não terei totalmente fora daquilo que eu convivo com ela aqui na minha província favorita. Óbvio que nós estamos aqui com diversidades de pessoas, ou seja, de culturas, pessoas com diferentes culturas, mas aquilo que acontece lá com alta frequência, não consigo assistir e nem consigo contar de forma corretamente. E é óbvio isso que está acontecendo com o Batista. E se calhar os que vão julgando são pessoas que vivem mais do outro lado e não daqueles que vivem na sua própria urbe, tá a perceber, né? Então isso não é motivo para ficar a ofender o outro, até porque ninguém é obrigado a saber de tudo o que acontece no país. Outra coisa que eu vejo muitos a dizerem é que lá no Brasil ele representa mal Angola, enquanto que não, o Batista não foi no Brasil para representar Angola, ele foi lá para tentar... É isso sim, ele não foi representar os angolanos. Ele saiu com meras expectativas dele, batalhas... aquelas batalhas que cada um precisa, sair do seu país pobre para um país rico em diversas áreas. Por exemplo, essa área que ele atua, né, do YouTube, lá é bem valorizado que aqui em Moçambique, é assim como Angola e alguns países africanos, desvaloriza muito. Lá você é bem recebido
E óbvio que alguns inscritos aqui no canal são brasileiros, por isso, muito obrigado. Deixem vossos inscritos, like, comentário, para nós sabermos com quem estamos a nos comunicar. Tentar crescer na vida e ajudar a família dele. E em partes isso é muito triste, porque quem deveria apoiar o Batista não apoia, os angolanos. E o pior de tudo é que ainda querem exigir coisas, sendo que quem mais lhe acolheu foi o povo brasileiro. Uau! Então esse assunto de que ele representa mal Angola, para mim não faz sentido. Até porque é graças ao Batista que muitos brasileiros hoje conhecem Angola. Eu só acho que tudo que o Batista passa hoje é apenas fruto do trabalho dele. Se trabalhas com a internet, tens que saber entender que comentários vão surgir a qualquer momento. Exato, é isso que eu estava me referindo no início deste vídeo. É isso. Sejam eles bons ou maus. E algo que eu acho que o Batista também deveria saber fazer é apreciar os elogios. Não se focar apenas nos comentários negativos, mas também saber ver os comentários positivos e o apoio dos fãs. Até porque do mesmo jeito que existem haters, ao mesmo tempo existem milhares de angolanos que se... Batista, não se engane por alguns comentários. Aqui em Angola gostamos muito de ti e do teu trabalho. És exemplo para muitos. Nunca esqueças, óbvio. inspiram e sentem orgulho do Batista. Inclusive eu mesmo sou um deles. Enfim, se chegaste até aqui, comenta. Óbvio, cheguei, se inscrevam também no meu canal, deixem um like, compartilhem. Se você chegou até ao final deste vídeo, essa é a única maneira que você vai me ajudando e não trazendo comentários bizarros. E eu termino por aqui. Aquele abraço. Não, eu sou o Lego Dredd, que é o único youtuber com cabelo grande em Moçambique. E aquele abraço. Não, foi muito gay esse abraço, foi muito gay. Então, tchau. Beijo.